Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, deixe um like, um comentário, uma sugestão, uma crítica construtiva, é claro. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da importância dos documentos da igreja para defendermos a fé, o mínimo para sabermos, e como devemos nos portar ante acusações falsas a respeito da nossa igreja e da nossa fé. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Como defender a nossa fé? É claro e evidente que é impossível defendermos algo se não conhecemos este algo. Então nós temos uma gama de documentos da igreja que nos ajudariam a complementarmos esta defesa ou este entendimento sobre a nossa fé. Outro ponto importante é que nós só podemos amar aquilo que conhecemos. Então, como nós podemos amar a Igreja de Cristo se não a conhecermos verdadeiramente? Como vamos amá-la se não conhecemos os mínimos detalhes? A sua história. Então, o mínimo que eu, enquanto católico, deveria saber, claro, fora a leitura da Sagrada Escritura, da Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica. E aqui surge um dos primeiros problemas que nós temos entre os próprios católicos. A maioria não lê a Bíblia, ou se leem rasteiramente. E o outro ponto é que não leem o Catecismo da Igreja Católica. E aí, este é o grande problema. Nós vemos catequistas que nem sequer consultam o Catecismo da Igreja Católica. E olha o malefício que isso causa aos catecúmenos. Catecúmenos que não sabem que Jesus é Deus. Jesus é Deus com Deus. Nem isto sabe. A importância da Santa Eucaristia para a nossa vida. O céu na terra. Os próprios catequistas não sabem. Porque eles faltam o interesse de botar a mão na massa e ir conhecer a sua fé. É o mínimo que um catequista deveria fazer, no mínimo consultar o Catecismo da Igreja Católica antes de sair dizendo asneiras. Veja, catequistas que dizem que Jesus pecou. Isso é um erro gravíssimo. Não é culpa dele, é fé e ignorância mesmo, de não conhecer a sua fé. Eu muitas vezes, agora falando a respeito da defesa, muitas vezes eu deixei passar despercebido acusações acerca da igreja. Isso foi motivo, é claro, de confissão, que é um pecado, porque eu não conheço, ou não conhecia sobre. E aí, perante essas acusações falsas acerca da igreja, comecei a procurar entendê-la, procurar entender sua história. E aí nós vamos percebendo que a Igreja Católica ela é muito complexa
muito rica em saber e em conhecimento. São uma infinidade de documentos, de leituras que devem ser feitas. Mas o principal e o mais importante para o nosso dia a dia seria o Catecismo da Igreja Católica, que é como se fosse o resumo do resumo de tudo. Mas para nos aprofundarmos, nós temos as cartas encíclicas, o Concílio Vaticano II, a patrística, que nos auxilia muito, em especial a parte da história, né, da igreja, que está na patrística. Não precisa ler os livros teologais. E a vida dos santos. Compreender este grande mistério que está presente na vida dos santos da igreja. E compreender como se portar e como se doar à igreja. Na missão, na evangelização, no bem-estar comum de todos. Outra questão importante que surge é a questão das pessoas, os próprios católicos, estarem falando mal do padre. E aqui eu tiro essas conclusões diante a minha convivência, perante a minha convivência aqui na comunidade, na minha paróquia. Pessoas que acusam o padre, falam muito mal do padre, de suas ações. Agora, o porquê disto? O porquê de acusá-lo, de querer tanto mal ao padre, em vez de ir assim como fala o Concílio Vaticano II, né, a Lumen Gentium, e fazer essa correção fraterna, colocar seus pontos e dizer ao padre: vamos tentar fazer melhor. Veja como é importante o estudo da nossa fé. A própria Lumen Gentium, ela vai dizer que nós, enquanto leigos, né, fazemos parte deste corpo. E enquanto membros, nós temos também essa obrigação, ou este dever, de irmos ter ao padre e expressar os nossos desejos, o que está acontecendo de errado, que pode ser melhorado, num ato de correção fraterna. Agora, quando nós pegamos católicos que estão no nosso meio, acusando, falando mal, destruindo realmente o padre e suas ações na paróquia, que impressão nós damos para os outros? E para aqueles que ainda não descobriram a sua fé, não se descobriram realmente, o que estes irão pensar, meus irmãos? Tenhamos cuidado com isto. Falemos ao padre, não do padre a terceiros. Falemos o que é de bom aos outros. E os mínimos erros que nós vamos percebendo ao longo da nossa caminhada, nós vamos, no momento de conversa com o sacerdote, expô-las. Não custa nada. É simples. Católicos que falam mal do bispo, pastor diocesano, aquele que detém a sucessão apostólica, sucessor dos apóstolos, a igreja viva, o nosso Pai, o defensor da nossa fé.
E muitas vezes, simplesmente por não irmos com a cara da pessoa do bispo, aí nós saímos a falar asneiras. Isto é absolutamente um erro e falta de conhecimento acerca da fé. É uma falta gravíssima. É por isto, né, que eu estou gravando este vídeo hoje, para falar justamente dessa importância de conhecermos a nossa fé, de pelo menos consultarmos os documentos da nossa igreja, para não sairmos falando à torta e à direita: o padre é isso, o bispo é aquilo, fulano de tal fez isso e está errado. Para defendermos a nossa fé, quando um outro, um terceiro vinha acusar-nos disto ou daquilo, acusar-nos de idolatria, de falsa fé, de hereges, devemos conhecer a nossa fé. E eu converso muito com um amigo meu, que é meu afilhado, a respeito disto. E ele também, graças a Deus, está compreendendo essa necessidade de conhecer a sua fé. Não é simples. E quando nós estamos conversando, eu olho para ele e digo: cara, é uma infinidade tão grande de conteúdo, uma riqueza tão enorme, que usaríamos a nossa vida inteira e não terminaríamos de ler. São mais de 2000 anos de história. E você não leu nem a Bíblia, nenhum documento, nem o mínimo que é o catecismo da Igreja Católica, e já sai falando à torta e à direita os seus pensamentos próprios. É aquilo, é a religião adaptada ao meu eu, não eu adaptado à religião. É o contrário. Veja, outro ponto importante, eu não ia nem falar disso, seria para outro vídeo, mas agora apareceu a necessidade. É quando os nossos irmãos católicos dizem: vamos viver a nossa vida. É impossível fazermos tudo aquilo que a igreja nos pede para fazer. Não, meus irmãos, não é impossível. Mas não é fácil. Todos os dias isso é uma luta constante. Ora, eu não posso fazer isto. Isto nos afasta de Deus, me afasta de Deus. Não é fácil. Mas deve haver essa busca constante para alcançarmos essa plenitude da fé. E repare que não precisamos nos afastar do mundo, mas estejamos nele como luz e sal da terra. Nada nos impede de darmos aquela saidinha depois da missa no domingo, aos domingos, conversar com nossos amigos, de ir para uma festa, de ir para um jogo de futebol, uma pelada, né, como chamam aqui, de brincarmos com nossos amigos, de fazer uma piada aqui e acolá. Nada nos impede, mas nos portemos como cristãos no mundo. Sejamos cristãos realmente. E um fator importante é que peçamos todos os dias a Deus a graça de amá-lo sempre mais e mais, para não nos afastarmos dele. E a importância de darmos testemunho da nossa fé aos outros, até aos nossos amigos que não são da igreja,
e não vivem a fé, mas nós temos que dar este testemunho. E isso que eu estou vos dizendo não saiu da minha própria cabeça, mas dos estudos que eu já vou fazendo, já venho fazendo acerca da nossa fé, dos pensamentos dos santos. Então é importantíssimo conhecermos. E conhecermos não só para sairmos falando à torto e à direita, que eu conheço, eu sou sabedor, eu conheço os mínimos detalhes, mas para amar. Para amar é preciso conhecer. Então aqui vocês podem ver, observarem alguns livros da igreja, né? Claro, alguns estão aqui, né? O Compêndio do Vaticano II, Catecismo da Igreja Católica, né? Aqui são minhas anotações em latim, diário espiritual, Leste Divina, livros de orações, algumas edições da Bíblia, certo? Aqui diário de São João Paulo II, aqui livros da patrística, né? E aqui nós temos Santa Teresinha, Chesterton, né, que vai fazer a defesa da fé, Tomás de Kempis, autor da imitação, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, alguns livros gerais, né? Tem aqui o documento de Aparecida, documento 105, que vai falar do dízimo. Então, isto é infinitamente pouco comparado à riqueza de conhecimento que nós temos quanto à espiritualidade da Igreja Católica. É ínfimo esse conhecimento, mas é o mínimo. É o mínimo para não sair dizendo asneiras, nem falando heresias. Heresias muitas vezes que não é culpa nossa, mas é simplesmente falta de conhecimento. É muito simples. Qualquer um hoje em dia pode ter um catecismo da Igreja Católica em casa e uma Bíblia, estudá-los, compreendê-los, para amar. E é sempre importante isto. Não para sair dizendo que eu sei, mas para sair dizendo eu amo. Eu amo. Eis o fator importante. Amar. Amar porque conheço. Amar porque vivo. Viva aquela fé. Meus irmãos e minhas irmãs, me desculpem qualquer coisa, certo? Mas eu vi esta necessidade de falar sobre isso, de comentar sobre. Não leve a mal, mas a minha intuição com isto é demonstrar que muitas vezes nós não sabemos, mesmo assim achamos que temos conhecimento de tudo. Estudemos, pois, a nossa fé para amá-la. Muito obrigado se você chegou até aqui. Fique com Deus, que cá estou com Ele.